Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, nossa devocional dessa noite, quando nós podemos então falar com o Senhor, orar, levar a Ele as nossas dificuldades, com a certeza de que Ele está então nos ouvindo e Ele está então cuidando de nós. Nesse instante eu quero convidar os irmãos para me acompanharem na leitura do Evangelho de João, no capítulo 14. Eu quero ler os versículos 12 e 13. João 14, 12 e 13. A gente já falou sobre esses versículos aqui numa outra oportunidade, mas hoje quero destacar algumas outras coisas com os irmãos. João 14, versículos 12 e 13. Diz assim: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Jesus então estava dizendo para os seus discípulos, né? Dando então orientações a respeito da maneira como eles deviam proceder. Jesus sabia que ia morrer e logo ia ressuscitar, voltaria para o Pai. E ele então está falando com os discípulos a respeito de como viver, né? Como ter uma vida cristã, uma vida santa, uma vida dentro dos ensinamentos, dentro da vontade de Deus. E ele então fala sobre a oração nesses versículos. Ele começa dizendo, olha, se vocês realmente creem em mim, vocês vão poder fazer as obras que eu faço e outras até maiores. Né? E isso é engraçado, porque Jesus estava dizendo, se vocês realmente creem em mim, vocês devem buscar a santificação, vocês devem buscar um modo de vida muito parecido com o meu, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ser, então, abençoados, vão receber poder para fazer as obras que eu faço e até outras, porque eu vou para o meu Pai, quer dizer, meu tempo está acabando aqui entre vocês, vocês vão ficar, né? Então, Jesus estava estimulando os discípulos a se santificarem, a buscarem uma vida de acordo com a vontade de Deus, a fazer aquilo que Jesus fazia, a viver da maneira que Jesus vivia, a alinhar a vontade deles com a vontade do Senhor, de acordo com os ensinamentos de Jesus. E ele então diz, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. E nesses versículos, então, nós vemos três verdades importantes sobre a oração, sobre falar com Deus, sobre pedir a Deus, sobre colocar as nossas necessidades diante do Senhor. A primeira delas é que a oração, ela tem uma abrangência ilimitada. Jesus disse, e tudo quanto pedirdes. Nós podemos orar ao Senhor a respeito de todas as coisas. E nós podemos pedir ao Senhor toda e qualquer coisa, desde que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dele. Jesus não impôs limites ao alcance da oração. Nós podemos apresentar a Deus as nossas necessidades, nossos desejos, nossos propósitos. Para ele não existe nada que seja demasiadamente difícil. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é o Criador de todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas se submetem à vontade dEle, às ordens dEle, todas as coisas. Quando nós falamos todas, nós temos que entender que são todas mesmo. Não existe nada que Deus não possa fazer, não existe nada que possa vencer ao Senhor, ou ser mais poderoso, ou ser difícil para Ele, porque Ele é o dono, o criador de todas as coisas. Então Ele pode todas as coisas, nada lhe é impossível. Nós podemos ser ousados, nós podemos apresentar ao Senhor, pedir a Ele aquilo que é impossível da perspectiva humana, porque é justamente aonde nós não podemos mais, no que nós não podemos mais fazer, é onde Ele age, é onde Ele pode agir. Nós não estamos orando a um ídolo do mundo, mas ao Deus Todo-Poderoso, poderoso para interferir no curso da história, para atender o clamor do seu povo. Nós precisamos apresentar todas as nossas necessidades a Deus, até aquelas que nós achamos que realmente não tem jeito. Nós precisamos apresentar ao Senhor, nós precisamos levar diante dele o impossível, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que a ciência não pode realizar, porque ele pode, dentro do seu propósito, da sua vontade, do plano dele para cada um de nós, para as nossas vidas, ele pode fazer
qualquer coisa. Ele não nega-se a si mesmo, ele é fiel para com ele mesmo, porque ele tem uma personalidade perfeita, santa, e ele não pode mudar, não pode falhar, não pode mentir. E nós devemos ter essa visão do nosso Deus, de que todas as coisas podem ser apresentadas diante dele, porque ele tem uma resposta e uma solução para toda e qualquer dificuldade. E foi por isso que ele disse: tudo quanto pedirdes, tudo que vocês pedirem em meu nome. E aí vem a segunda verdade, a mediação eficaz da oração. Em meu nome. Jesus disse: olha, vocês não devem pedir confiados em vocês, no mérito de vocês, no que vocês querem, no que vocês acham, mas vocês devem pedir em meu nome, porque eu sou o mediador, porque eu morri na cruz do Calvário, porque eu livrei vocês do pecado de vocês com o meu sacrifício, e agora eu me tornei o mediador entre Deus e os homens. Eu é que posso apresentar a Deus as necessidades de vocês de uma maneira eficaz. Não existe oração forte, nem pessoas poderosas na oração. Às vezes a gente vê, né, isso, gente, eu vou pedir pro irmão fulano orar para mim, porque ele é uma pessoa poderosa, a oração dele tem poder. Isso não existe, isso não é bíblico, porque nós não oramos fiados em nossos méritos. O que existe são pessoas que se dedicam a uma vida de oração, e quem se dedica a uma vida de oração tem poder, né? Recebe poder do Espírito Santo porque tem comunhão com Cristo. Então, no lugar, às vezes, a gente pedir para os outros orarem, né? A gente deve também orar a nosso respeito, levar e apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Não que seja errado pedir oração, de forma alguma. A palavra de Deus, inclusive, diz que nós devemos orar uns pelos outros, levar a carga uns dos outros, e que o Senhor nos atende quando nós concordamos, né, juntos como igreja. Mas é importante que você tenha a sua vida de oração e não fique fiado na oração do outro, pensando que a oração dele é mais forte do que a sua. Porque ninguém é atendido em suas orações por aquilo que pelos méritos que tem. Nós não oramos fiados em nós mesmos, nós oramos no nome de Jesus. As orações, elas são atendidas por causa do mérito de Jesus, que é quem faz a mediação da nossa oração. Nós nos achegamos a Deus falidos, mas Jesus tem todo o crédito. Nós chegamos à presença de Deus fracos, mas Jesus tem todo o poder. Nós chegamos à presença do Senhor não em nosso próprio nome, mas em nome de Jesus. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele que responde às nossas orações. Poderoso é o mediador das nossas súplicas. O poder pertence ao Senhor Jesus. E é por isso que nós devemos orar no nome de Jesus. Ele diz: se vocês vão pedir alguma coisa, peçam em meu nome. Agora, importante lembrar, eu até já comentei isso com os irmãos, que nós só podemos pedir em nome de Jesus aquilo que nós temos certeza de que ele pediria, né? Porque falar em nome de alguém é usar é como se você estivesse representando aquela pessoa. Então, quando você vai pedir a Deus em nome de Jesus, você tem que se perguntar: será que no meu lugar Jesus pediria isso a Deus? Será que o que eu estou pedindo realmente pode ser pedido em nome de Jesus? Ou será que eu estou pedindo para gastar de uma maneira errada da minha própria vida, dos meus próprios prazeres? Porque isso Jesus não faria. Então a gente precisa pensar, né? Precisa ter comunhão com Cristo e conhecimento da palavra de Deus, precisa ter discernimento espiritual para entender o que Jesus pediria e o que nós podemos pedir no nome de Jesus. Em terceiro lugar, a promessa segura da oração. Jesus disse: isso eu farei, se vocês pedirem em meu nome, se vocês pedirem aquilo que eu pediria ao Pai em meu nome, isso eu farei. Aquele que nos ensina a orar, Jesus, né, promete ouvir a nossa oração e garante que vai nos atender. Desse modo, orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. É conectar o altar da terra com o trono do céu. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Ele escolheu agir
livremente por meio das orações do seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor poderia fazer tudo da maneira como Ele quisesse, Ele pode, mas Ele escolheu agir através das nossas orações. Ele escolheu se comunicar conosco, e esse modo de comunicação dele, um dos modos, além da palavra de Deus, é a oração. Tiago escreveu o seguinte: nada tendes porque não pedis. O nosso glorioso Redentor ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Está lá em Mateus 7,7. Então, quando nós oramos as promessas de Deus, nós podemos orar com ousadia, porque quando nós oramos certos de que estamos orando segundo o propósito de Deus, nós sabemos que nós podemos pedir qualquer coisa no nome de Jesus, e isso nos vai ser, então, atendido, porque Jesus, Deus, não é homem para mentir. Em todas as suas promessas, a Bíblia diz que dele vem o sim e o amém, né? Nenhuma palavra sua cai por terra. Nós podemos confiar. E por último, em quarto lugar, nós podemos ver o propósito maior da oração. Jesus termina esse versículo dizendo: tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito final da oração, o fim da nossa oração, assim como o fim de tudo que acontece nas nossas vidas, o fim de tudo que nós fazemos, é a glória de Deus, né? Não é o bem do homem, mas a glória do Pai que deve ser manifestada no Filho. É por isso que nós devemos dizer para o Senhor, sem medo: Senhor, faça a tua vontade, de modo que o Senhor seja glorificado através da minha vida, através daquilo que eu desejo, através daquilo que eu preciso. Quando o Senhor atende às nossas petições e súplicas, o Pai é glorificado no Filho e é exaltado nele. A oração não deve ser antropocêntrica, não deve ser baseada no que você precisa, nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas necessidades. Ela deve ser teocêntrica, ela deve ser baseada na vontade de Deus para a sua vida, naquilo que Ele quer e no propósito dele. A oração não visa exaltar um homem, mas a Cristo, porque tudo vem de Cristo, é por meio de Cristo e é para Cristo. Na mesma medida em que as nossas necessidades são supridas através da oração, em resposta às nossas orações, o Pai é glorificado no Filho. Na mesma proporção em que nós apresentamos ao Senhor os anseios da nossa alma e temos a resposta que precisamos dele, a bênção que vem do céu a nós retorna para o céu como um tributo de louvor ao Pai, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É por isso que sempre que você é abençoado, sempre que Deus responde às suas orações, a primeira coisa que você deve fazer é glorificar a Deus, porque o propósito da oração é esse, e nós só somos abençoados para que o Senhor seja glorificado, para que Deus seja glorificado através de Jesus Cristo. Quando nós somos abençoados, é uma prova da fidelidade de Deus, é uma prova daquilo que Ele é uma prova de tudo que Ele pode fazer, e nós devemos então louvar ao Senhor Jesus sempre, que Ele responde às nossas orações, porque sempre que Ele faz a sua vontade, Ele está fazendo para o nosso bem, e só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos orar por todos os irmãos que estão colocando suas vidas diante do Senhor, muitos enfermos. Vamos lembrar de orar por eles, irmão Feliciano, vamos lembrar de orar pela minha tia Selma, pela tia Chiquinho também, tia Tereza, que são irmãos da minha avó e estão enfermos, vamos orar por eles. Vamos orar também por uma amiga da Sueli, ela pediu oração, me esqueci o nome dela nesse momento, mas ela, a amiga da Sueli, que tem sempre nos acompanhado, ela pediu oração, ela está enferma, é uma enfermidade bastante grave, vamos orar por ela, o Senhor sabe. Vamos orar também pelo tio da irmã Áurea, para que o Senhor esteja abençoando, pela recuperação do Giovanni, que fez aquela cirurgia, para que o Senhor continue então protegendo. Vamos orar pela Ana Carolina, irmã do Flávio, que tem passado dias difíceis com uma enfermidade que os médicos ainda não sabem dizer o que é, mas o Senhor está cuidando, nós temos certeza da vitória. Vamos então colocar na presença do Senhor esses pedidos, a família da irmã Maria de Fátima, por quem ela tem pedido, a igreja, nosso Brasil, nosso mundo, tudo que tem nos acontecido, porque o Senhor está então nos ouvindo.
E se nós pedirmos, então, de acordo com o propósito dele, ele pode fazer. Então, vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus que um dia mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E ele se tornou mediador, o nosso mediador. E é através dele, no nome dele, que nós nos achegamos nesse momento na tua presença. No nome poderoso de Jesus, na mediação de Jesus, nós nos achegamos, porque nós sabemos que se nós pedirmos conforme a tua vontade, ó Deus, o Senhor fará. O Senhor nos atenderá, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado através de Jesus, através das nossas orações, através das nossas respostas, através das bênçãos que recebemos. Senhor, desperta em nós o desejo de glorificar o Senhor cada dia mais e mais com a nossa vida, que possamos ter mais comunhão com o Senhor, que possamos buscar mais a tua vontade, para que possamos saber o que pedir e como pedir. Ó Deus, muitas vezes nós não temos aquilo que precisamos porque não pedimos ou porque pedimos mal. Então, Senhor, nos ajuda a pedir conforme a tua vontade, a desenvolver uma vida de oração que nos traga poder para enfrentar as dificuldades da vida. Ó Deus, que nos traga poder para vencer, ó Deus, as ciladas do diabo. Nos ajuda a orar de maneira que nós tenhamos poder, ó Deus, para multiplicar aquilo que o Senhor nos deu. Senhor Deus, nós queremos nesse instante colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão enfermas, que têm colocado a sua vida, ó Deus, que têm precisado de cura. Senhor, o Senhor é o Deus de todas as coisas e tem um propósito na vida de cada um. É por isso que nesse instante nós queremos te pedir que o Senhor faça a tua vontade. Se assim o Senhor quiser, traz cura sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Do irmão Feliciano, abençoa o teu servo, ó Deus. Dá a ele, ó Deus, paz. Dá a ele, ó Deus, sabedoria na resolução dos seus problemas. Abre as portas para, ó Deus, que ele seja abençoado com a cura dessa enfermidade. Senhor, nós também te pedimos, ó Deus, pela vida do tio da Áurea, que o Senhor esteja abençoando a vida dele. Nós te pedimos pela vida da Ana Carolina. Ó Deus, o Senhor sabe dessa enfermidade que ela tem. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe qual é, o Senhor sabe qual é a solução e o Senhor tem um propósito. Então, nesse instante, nós queremos te pedir que o Senhor faça a tua vontade na vida dela, que o Senhor abra os olhos da Ana Carolina, não só, ó Deus, para as necessidades físicas e para a solução dessa enfermidade, mas que o Senhor abra, ó Deus, os olhos espirituais dela, para que ela possa entender a verdade sobre o Evangelho e junto com toda a sua família, ela possa se render aos pés do Senhor. Abençoa a sua mãe, a sua avó, ó Deus, os seus irmãos, abençoa a vida do Flávio, ó Deus, que o Flávio possa dar um bom testemunho do Senhor naquela casa, que ele possa ser abençoado pelo Senhor. Tem misericórdia dessa família, ó Deus. Nós também queremos te pedir pelo Giovanni, continua abençoando a recuperação dele. Muito obrigada pela obra que o Senhor tem feito na vida dele. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Te pedimos por todos os outros irmãos enfermos, os irmãos idosos da nossa igreja, que tem enfrentado muitas dificuldades, ó Deus, de saúde. Irmã Conceição, irmã Nilza, ó Deus, irmã Elenita, o pastor, irmã Lucineide, irmã Silvia, irmã Maria de Fátima, irmã Marli, irmã Roseli, tantos irmãos que têm apresentado as suas enfermidades diante do Senhor, ó Deus, na certeza de que o Senhor está trabalhando. Abençoa cada um, ó Deus, abençoa a irmã Valdívia, seus pais, irmã Weber, ó Deus, todos os irmãos que precisam de cura física, que precisam da manifestação do teu poder, ó Deus, nas enfermidades, que o Senhor esteja abençoando também irmã Sandra, irmão Levi. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir também que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aqueles irmãos que têm colocado diante do Senhor os seus familiares, os seus amigos não crentes. Ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, o seu neto Carlos Alexandre. Abençoa, ó Deus, nessa fase difícil da adolescência, junto com todos os nossos outros adolescentes, nossos filhos que têm passado por esses momentos, que o Senhor esteja dando sabedoria para aqueles que educam e que o Senhor esteja convertendo o coração dos filhos à tua vontade, à tua palavra. Ó Deus, te pedimos também pelas filhas da irmã Maria de Fátima, que o Senhor
Senhor, ó Deus, traga conversão para aquela família, que o Senhor traga restauração, ó Deus, para o seu genro também, para o seu irmão, que meu marido de Fátima tenha o prazer de dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ó Deus, abençoa também a família da irmã Helenita, a família do irmão Tim, ó Deus, todas as pessoas que têm entregado nas suas mãos os seus familiares não crentes, os seus esposos, os seus filhos, ó Deus, seus pais, que o Senhor tenha misericórdia, abençoa a nossa igreja, para que sejamos um lugar de refúgio, onde a tua palavra e o teu evangelho seja pregada. Acrescenta a nossa igreja aqueles que estão sendo salvos, nós te clamamos, ó Deus. Senhor Deus, nesse instante nós queremos te pedir também que o Senhor esteja renovando o coração de cada irmão, que o Senhor esteja, ó Deus, vivificando com o teu Espírito Santo a vontade de dedicar-se à sua obra. Ó Deus, que não possamos ser derrubados pelo inimigo, mas que possamos entender qual é a tua vontade, possamos fazê-la. Ó Deus, que pessoas possam ser salvas através da nossa igreja e através das nossas vidas, ó Deus. Senhor, queremos te pedir por aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país. Ó Deus, nosso país atribulado por essa pandemia, por diversas situações políticas. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, do povo do Brasil. Ó Deus, que possamos, ó Deus, anunciar o nome do Senhor, porque só Jesus transforma vidas. Ó Deus, mas também olha para os nossos governantes, tem misericórdia de nós. Ó Deus, tem misericórdia das pessoas que estão lutando contra o Covid. Ó Deus, que o Senhor possa estar abrandando, ó Deus, o resultado dessa pandemia no nosso país, que o Senhor possa estar nos ajudando a vencer esses dias, até o dia em que o Senhor decretará o fim dessa enfermidade, ou seja, qual for o teu propósito para o mundo através dessa pandemia. Que o Senhor possa estar nos dando forças, ó Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando para que possamos permanecer firmes. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir por cada um que nos assiste, que tem colocado a sua vida diante do Senhor, família da Albiana, família ó Deus, da irmã Miriam, da Sueli, com a sua amiga que está enferma, que o Senhor tenha misericórdia, também a tia Selma lá em Porá, ó Deus, também o tio Chiquinho, tia Tereza, ó Deus, que o seu Espírito possa vir, ó Deus, e possa trazer abundância de verdade, de paz, a cura e a solução para cada uma dessas vidas. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, lavando os nossos corações, abençoando as nossas vidas, ó Deus, perdoando das nossas iniquidades. Nós confessamos ao Senhor porque pecamos contra o Senhor e porque sabemos que podemos confessar porque o Senhor é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar das nossas iniquidades. Então nos perdoa quando, ó Deus, somos negligentes, omissos e também quando fazemos deliberadamente aquilo, ó Deus, que não te agrada. Que o Senhor possa perdoar as palavras torpes da nossa boca, os nossos pensamentos maus e a nossa vontade de nos desviarmos por caminhos errados. E que o Senhor possa estar convertendo todos os dias o nosso coração ao teu propósito e à tua vontade. Nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando você, a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Enxuga nossas lágrimas, nos faça compreender que a dor que enfrentamos nos fortalecerá. Quando provados somos, ao nosso lado estás. Os desafios nos ajudam
exercer a fé, venha nos moldar, Senhor. Vem derrama o teu poder, inunda o nosso coração com teu amor, coloca em nós o espírito de adorador, mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor, ouça nossa oração, ouça nossa oração, derrama em nós o teu poder, ouça nossa oração, derrama em nós o teu poder, inunda nosso coração com teu amor, coloca em nós o espírito de adorador, mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor, Senhor, inunda nosso coração com teu amor, coloca em nós o espírito de adorador, mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor, ouça nossa